Olá, farmacêutico, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, na nossa playlist Farmacêutico de Sucesso. E hoje eu trouxe um conteúdo para você que é extraordinário, extraordinário. Ah, Aurelívia, você vai dizer isso sempre, que o conteúdo é extraordinário. Vou dizer mesmo. Sempre eu vou dizer que o conteúdo é extraordinário, porque cada tema que eu decidi trazer para você aqui são temas que é irrefutável a relevância dele, não tem o que discutir. Agora, esse tema especificamente, eu gostaria muito que alguém tivesse falado dele para mim há muitos anos atrás, quando eu me formei, quando eu tinha pouco tempo de formada. Nossa, teria me ajudado bastante a entender isso, sabe? A entender esse processo aqui. Eu acho que entender, né, se aprofundar nesse questionamento que eu vou trazer aqui hoje, nesse tema, melhor dizendo, que eu vou trazer aqui hoje, faz com que você tenha uma visão bem diferenciada do que você precisa fazer para você ser uma autoridade, do que você precisa ter para ser uma autoridade. Então, hoje, o que a gente vai falar, eu já digo para você que literalmente é extraordinário. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a falar desse tema, mas antes, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo com algum farmacêutico que você acredita que vai se beneficiar diretamente desse conteúdo e se inscreve no canal, porque toda semana a gente vai ter coisa boa, interessante para você crescer profissionalmente. E eu sempre digo, tudo que eu trago aqui para você vai te ajudar não apenas no seu crescimento profissional, vai te ajudar também a crescer como pessoa. Então, sempre você vai ter aí o duplo benefício do crescimento profissional, mas também do seu crescimento como pessoa, como ser humano. Então, o que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar do fator uau. É exatamente isso mesmo. A gente, às vezes, numa conversa, diz assim, uau, que legal, mas existe sim essa questão do fator uau na geração de autoridade imediata farmacêutica, que é isso que a gente está falando aqui. O fator uau, ele é muito usado até na oratória. Então, na oratória, a gente usa muito esse fator uau, mas ele é transversal, ele é para qualquer pessoa que queira fazer e ser o extraordinário. Então, eu quero chegar no nível dos mestres. Esse fator uau, ele diz assim, nossa, quando alguém chegar para você e dizer assim, você ativou o fator uau, é porque realmente você está indo muito bem, você conseguiu conquistar aquele nicho, aquele mercado, aquelas pessoas. Então, vamos entender melhor do que eu estou falando, né? Se a gente está falando em autoridade, né, o fator uau para a geração de autoridade, eu vou começar citando uma autoridade no marketing. Eu estou falando de uma autoridade mundial, que é o Philip Kotler. Então, o Philip Kotler é uma das maiores, se não a maior autoridade quando a pessoa fala o nome marketing. Lembra de marketing, lembra desse grande pesquisador, professor, que é o Kotler. Então, o Kotler, ele diz o seguinte, que o fator uau é uma experiência única. O cliente, ele fica sem palavras, é um negócio tão extraordinário que o cliente, ele deixa de apenas conhecer a marca e ele passa a defender a marca. Então, você tem um cliente satisfeito e engajado. E esse nome engajado, ele é muito comum hoje por causa das redes sociais, que a gente diz assim, esse seguidor se engajou no meu Instagram, ele se engajou nas minhas redes sociais. Só que o nome engajado, ou esse termo, essa expressão, ela não é de agora, né? Então, assim, o cliente, quando ele realmente ele olha para um produto, ele olha para uma marca, ele olha para alguma coisa e diz assim, uau, e você consegue ter esse brilho do cliente por você, pela sua marca, pelo seu produto, pelo seu serviço, esse cliente ele vai te defender. Eu não sei se você já viu ou já leu, sei lá, se você viu numa live, numa aula,
Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já viu isso acontecer. Alguém está falando e aí vem um hater, que é alguém que vai falar mal ou não gosta de você, não gosta daquela pessoa, fala mal. E às vezes, na grande maioria das vezes, eu diria, quem vai falar com o hater não é a pessoa que foi ofendida diretamente, mas as pessoas que gostam daquela pessoa que foi ofendida e vão defender. Isso é fator uau. Isso é exatamente o fator uau. Aquela pessoa, ela passa a ter defensores. Então, são pessoas que olham para ela como marca, como pessoa, como profissional e dizem assim: olha, você pode falar o que quiser, mas profissionalmente você não pode dizer nada, porque uma pessoa aí começa a colocar seus atributos. Então, o fator uau, de acordo com essa autoridade que eu estou trazendo para vocês, que é o Philip Kotler, traduz exatamente dizer o seguinte: é alguma coisa, é um conjunto de coisas, é um momento, que você proporciona que vai ser único para aquela pessoa, vai ser único para aquele mercado. Então, o uau é ser diferente, é sempre surpreender. Então, eu trago alguma coisa nova, mas puxa, será que eu posso fazer melhor? São essas perguntas que você precisa sempre se fazer. Será que eu posso fazer o que eu faço, que já é bem elogiado, tá tudo bem, já traz grandes resultados, ótimo. Mas será que eu posso fazer melhor? Eu posso ser mais surpreendente ainda? Então, isso é o efeito uau. E o importante é o seguinte: o uau, sendo bem sincera, ele não funciona o tempo todo, mas com certeza ele funciona muito mais do que quem não faz. Então, ele funciona infinitas vezes mais do que um não uau. Tá? Então, você aplicar, você fazer, você exercitar esse efeito uau vai te ajudar muito mais do que você não fazer, do que você não aplicar. O problema é que a maioria dos profissionais não sabe o que fazer para se destacar na multidão e, quando sabe, não faz o que precisa ser feito para ser e fazer o diferente. Você entende aqui o que foi que eu disse? Eu disse que a maioria não sabe e, quando sabe, não faz. Aurenive, isso é uma verdade? É uma verdade do mercado, infelizmente. É uma verdade, e isso não é só para a área de saúde, não é só para farmacêutico, é para a maioria das pessoas. Então, é tipo assim, às vezes você vai conversar com um mentorado, né? Ele está no início de uma mentoria, e aí eu começo a falar e ele fala como é que ele está no momento e eu começo a orientar. Aí ele vira para mim e diz assim: Ah, Aurenive, isso aí eu já sei. Aí eu falo outra coisa, ele diz assim: Ah, isso aí é legal, eu já sei. Aí eu espero a terceira vez, né? Eu tenho uma coisa aí com três, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Não é numerologia, não, tá? É mental. Então, assim, na terceira vez, aí você diz assim: isso aí eu já sei. E aí eu pergunto: tá ótimo, que bom que você sabe disso. Agora, a minha pergunta para você, já que você já sabe que precisa fazer isso, é: o que que te impediu de fazer? E aí ele não sabe. Aí ele para. Não tem mais eu sei. Não, simplesmente ele não tem o que dizer. Se você sabe, o que que te impede de fazer? Eu te deixo essa reflexão também. Agora, o importante é entender o seguinte: o profissional que busca fazer algo diferente, que faça real diferença no mercado, não é, e aí eu quero deixar isso bem claro, não é só fazer coisa diferente. Não é só fazer algo, o que que você faz? Eu faço algo muito diferente. Não é sobre isso. É que aquilo que você faz traga diferença e faça diferença no mercado. Então, o profissional que busca fazer algo diferente, que faça real diferença no mercado, é notado muito mais rápido. Então, quem tem esse fator uau chama mais atenção. Não tenha dúvida disso. Quem consegue implementar e ativar constantemente o fator uau, ele chama mais atenção.
É importante também saber o seguinte: ao ser notado, o mercado começa a procurar saber mais coisas a respeito dessa pessoa. Eu começo a querer saber mais quais são os resultados, o que ela já conseguiu, o que ela já conquistou, o que ela já fez, quanto tempo ela tem de experiência, quais as empresas que ela já cuidou, já passou, já treinou. Não sei qual o seu nicho, mas o que você fez? Então, o mercado começa a querer saber mais sobre isso. E isso é interesse. 3, é importante o seguinte: quem ativa o fator uau é chancelado como referência e se torna autoridade. Então, aquela pessoa passa a ser referência e, a partir dali, ela é considerada uma autoridade. E aí, eu tenho a ativação do desejo por aquele profissional. E o 4, é importante você entender que agora o mercado começa a procurar os serviços dessa pessoa e existe um processo que eu chamo de venda invisível. Aquela pessoa, aquele mercado, aquela empresa, aquele conglomerado vai começar a procurar esse profissional e vai começar a indicar esse profissional. Tanto o mercado contrata como indica. Isso é o que nós chamamos de ação. Então, olha aqui, ó. Se você estiver lembrando, se você assistiu minhas aulas anteriores, você vai ver que em uma das aulas eu falo sobre o modelo AIDA. AIDA é uma ferramenta poderosíssima que nós usamos quando vamos elaborar um modelo de comunicação, uma maneira de falar com as pessoas, uma maneira de argumentar, de vender ideias, de falar sobre mudanças. Tudo isso a gente trabalha nesse modelo que é exatamente contemplando 4 etapas: atenção, interesse, desejo e ação. Então, se você entender que, ativando o fator uau, você vai chamar atenção, você vai despertar interesse, você vai criar um desejo e você vai fazer com que disso tudo seja gerado uma ação de contratação sua ou indicação, aí você vai estar num patamar bem superior, tenho certeza, ao que você já está hoje, se você já estiver bem. E qual é a boa notícia? É que o fator uau pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer ambiente. Qualquer pessoa em qualquer ambiente. Você precisa dominar as habilidades de como trabalhar com esse fator uau. Vejamos o seguinte: quais são esses fatores? Aqui eu cito alguns, logicamente. Nós trabalhamos muito mais do que isso, né? Quando a gente vai fazer uma mentoria especificamente. Mas aqui eu trouxe os que eu considero os maiores ou os melhores para você conseguir, quando ativar, impulsionar essa geração de autoridade. Vamos lá. Primeiro, persistência. Persistência. Isso aqui é diferente de teimosia, tá? Isso aqui é diferente de teimosia. Porque a persistência, muitas vezes, a gente observa o seguinte: você começa uma coisa e essa coisa não dá muito certo. Ou você tem alguns desafios no meio do caminho, tem alguns bloqueios, nãos, né? Você tem alguns nãos na sua jornada e você desiste. E tem potencial para dar certo, mas você desiste. Então, opa, isso aí não é a inteligência, desistir, certo? Agora, você está vendo que tem potencial, você está vendo que está faltando alguma coisa ainda que você precisa melhorar para você ir para outro patamar, então você tem que entender o seguinte: nossa, se eu melhorar isso, se eu trabalhar mais isso aqui, eu vou com certeza dar um salto na minha carreira. Então, você persiste, você continua de uma maneira consistente. Agora, teimosia é quando você está vendo que está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, querendo resultados diferentes. E você continua fazendo, mesmo sabendo que não está tendo resultado e você continua fazendo. Então, isso é teimosia, isso não é persistência. 2, você precisa ter um conhecimento assertivo e amplo. Aurenívia, como é que é isso, né? Um conhecimento que, ao mesmo tempo que seja assertivo, que assertivo lembra foco, né? Uma coisa mais
focada, mais direcionada, mas ao mesmo tempo amplo. Mas é exatamente isso mesmo. É assim, tem até um livro bastante interessante que é como se destacar no mundo de especialista sendo generalista, né? Uma coisa assim. Então, eu vou me destacar no mundo onde perdão, é o contrário, né? Como eu vou me destacar no mundo de generalistas como especialista. Então, é ter esse olhar, esse conhecimento que é assertivo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter aquele olhar, visão de mercado, entender o que está acontecendo, pegar todo esse conteúdo, esse conhecimento, e, a partir disso, eu vou direcionar e vou focar numa comunicação direta, numa implementação que seja realmente planejada, cuidada, observada, corrigida quando necessário. Então, são várias coisas que você vai mexendo ali para que você tenha, assim, esse fator uau ativado o tempo todo. 3, é o que eu chamo de pré-preparação. Aurinive, que coisa difícil, né? Enrola até a língua. Pré-preparação, mas é isso mesmo. É assim, tem muita gente, eu vou dar um exemplo aqui que talvez aconteça com você ou aconteceu alguma vez, porque comigo acontecia quando eu não dominava a questão da aprendizagem, como é que o cérebro aprende e tal. O que acontece? Você diz assim, eu tenho que estudar, vamos lá, vamos colocar aqui, né, uma coisa que eu amava na faculdade, que foi muito importante para mim e é muito importante para mim, que é farmacologia, ok? Você vai estudar farmacologia. Aí você diz assim, pronto, tenho que estudar farmacologia, porque eu vou ter prova, aí você vai, senta e começa. Dá 10 minutos, quando dá 10 minutos, você vai e levanta. E não faz mais nada. Aí você diz assim, eu vou tomar água. Aí você vai, dessa água, você vai olhar Instagram, você vai atender telefone, você vai brincar com o seu pet, você vai fazer qualquer coisa, menos o que você precisa fazer, que é voltar para estudar. Certo? Eu estou dando um exemplo de farmacologia, porque é uma coisa que eu amo demais. Então, assim, o que acontece? De verdade, você não preparou, você não fez uma antecipação de preparar a sua mente para aquilo. Você não preparou sua mente para estudar. Não houve essa antecipação dessa preparação. Então, eu preciso, antes de sentar, antes de preparar os materiais, de saber o que exatamente eu vou estudar, de qual capítulo, qual matéria, várias coisas que eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas existe todo um processo, eu preciso ter uma preparação mental para isso. Quando eu vou ativar o fator uau, eu preciso ter essa preparação mental também, de como eu vou antecipar minha mente para ela estar preparada para na hora que eu ativar o fator uau, as pessoas dirão assim, nossa, que interessante isso que você está falando, que legal, isso aí me interessa. Olha, isso que você falou faz sentido. Olha, isso aí que você está falando, eu vou fazer, porque eu acredito que vai funcionar. Mas quando você não tem essa pré-preparação, na primeira situação de não concordar que você encontra, né, a pessoa não concorda contigo, ela não aceita o que você diz, você já desestabiliza. Isso acontece com muitas pessoas. E na hora que você perde essa estabilização, na hora que você perde a concentração na sua fala, na sua argumentação, aí o fator uau, ele desanda, certo? E o fator uau, gente, só para você ter ideia, ele precisa ter uma constante. Ele precisa ser assim, algo que eu note que não é um momento, não é assim, nossa, que extraordinário. Uma coisa, é um conjunto de coisas na minha fala, na minha apresentação, no meu trabalho, no que eu entrego, nos meus resultados, que faz toda essa diferença, certo? 4, visão de topo. Então, é uma coisa que qualquer profissional que quer chegar, né, no patamar que eu chamo de ultra profissional, ele precisa ter. Então, sabe, eu preciso ter uma visão geral do que está acontecendo. Eu sempre vou dizer isso para você. Tenha uma visão ampla de mercado e tenha uma visão lá em cima.
não tem uma visão aqui embaixo, tem uma visão lá em cima. Mas, Aurenívia, como é que você quer que eu tenha uma visão lá em cima se hoje eu estou nesse patamar? Mas é exatamente isso. Se você continuar olhando só para esse patamar, você vai só ficar nesse patamar. Você só vai vencer os desafios desse nível que você está. Mas se você quer ir para o próximo nível, você tem que ter um olhar lá para cima. O que acontece no próximo nível? O que acontece no andar de cima? É para lá que você tem que olhar. Quinto fator, diferenciação. O que é que você faz? O que você argumenta? O que você entrega que é diferente e tem uma diferenciação forte, positiva, que traz resultados para o mercado? O que é que eu vou dizer assim, olha, de verdade, se eu estou com esse problema aqui na minha empresa, eu estou com problema na minha farmácia, eu estou com esse problema no meu laboratório, se eu não chamar essa pessoa para resolver, esse problema vai se arrastar por muito tempo. Então, eu vou chamar. Por quê? Porque aquela pessoa, ela faz algo extraordinário, ela faz algo diferente. Então, qual é hoje a sua diferenciação para a grande maioria? Qual é hoje a sua diferenciação para as pessoas, para os outros farmacêuticos do seu nicho? 6, autoconfiança plena. Então, o fator uau, ele acontece, você consegue implementar, você consegue ativar quando você tem isso, essa autoconfiança plena, sabe? Aquela coisa de dizer assim, eu confio em mim. E, às vezes, o que acontece? Você está ali no momento de entrega de um serviço, conversando com o paciente, conversando com o CEO da empresa, você está ali, ó, conversando e estabelecendo alguns parâmetros, algumas regras e tal. Mas acontece alguma coisa inesperada, inesperada. E essa coisa inesperada, você faz assim, você está indo bem, está numa crescente, aí acontece essa coisa inesperada, você começa a cair. Mas uma pessoa que tem autoconfiança, ela volta, ela ressurge, ela organiza as ideias, diz assim, eu me garanto, eu vim aqui para fazer um trabalho e eu sei o que fazer. E ela vai e levanta. É, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de filosofia, e tem um filósofo que eu sou apaixonada, que sempre eu estou citando alguma coisa dele aqui, que é o Heráclito. E o Heráclito, ele diz o seguinte, espere o inesperado, ou então ele não vai acontecer. Espere o inesperado. Então, esperar o inesperado é você estar pronto para tudo. E o inesperado, ele vai chegar, não tem jeito. Mas uma pessoa que tem autoconfiança plena, ela vai conseguir superar o inesperado, isso não tenha dúvida, e ela vai chegar nesse fator uau, que é tão importante para a geração de autoridade. E finalmente seja surpreendente. Surpreenda, faça o over delivery. Faça o over delivery, entregue mais, entregue mais. Não fique assim, vou fazer isso não. Pessoa não pagou por isso, vou fazer isso não. Vou fazer só isso aqui. A minha função é essa aqui. Isso aqui não é minha função. Ok. A gente tem que entender realmente qual é o nosso âmbito, qual é a nossa área. Mas se você está ali, se você está almejando, olhando para o topo lá, teste, faça, nem que seja para você testar, para você saber se você está bem, para você saber se você sabe fazer. Porque não adianta chegar aqui, por exemplo, eu, Aurenívia, chegar aqui para você e dizer o seguinte: olha, eu sei o caminho, eu sei qual é a jornada, eu sei como te ajudar a chegar na autoridade, eu posso te ajudar a fazer isso. Se você quiser a minha ajuda, eu posso te ajudar. E, na verdade, eu estou, assim, inventando isso. Por quê? Porque eu nunca fiz, porque eu nunca quis fazer, eu nunca usei fazer, então eu digo, mas eu não sei. Não existiria fator uau nenhum aqui. Então, se você hoje está numa coisa, está fazendo uma coisa, está nesse tipo de pensamento, eu não vou fazer porque o que eu vou ganhar com isso? Em que isso vai me acrescentar?
que isso vai melhorar? Testa, testa, testa porque você pode criar aí, quem sabe uma mentoria, quem sabe você não vai estar em pouco tempo fazendo o que eu faço, por exemplo, ajudando outras pessoas a crescerem em alguma área da farmácia, por exemplo, sabe? Mas testa, vê o que você pode fazer para melhorar, e em outras palavras, quanto mais você dominar o efeitual, mais rápido você será visto pelo mercado. Quanto mais rápido você dominar essas diferenciações, você dominar a autoconfiança, você tiver um conhecimento assertivo e amplo, sabe? Você tiver essa visão do topo. Quanto mais você trabalhar isso aqui, mais rápido você vai ser visto pelo mercado e você entra no que eu chamo do efeito 3C. Que efeito é esse, Aurenívia? Você se torna referência, se posiciona no topo e se torna uma autoridade inabalável. Então, quanto mais você ativar esse efeito uau, mais você consegue chegar nesse patamar aqui de referência, de posicionamento e de autoridade inabalável. E aí, você pode fazer isso sozinho, você pode implementar isso aqui, ó, sozinho, ou você pode ter diretamente a minha ajuda para te mostrar a jornada de criação dessa autoridade. E isso eu faço exatamente na minha mentoria Gerador de Autoridade Farmacêutica. É exatamente isso que eu faço aqui. A mentoria vai ser como? Vai ser 4 encontros online ao vivo. Você vai passar 30 dias comigo. É um encontro por semana. Todos os encontros vão ser gravados, então, se você não puder participar do encontro, ele vai ficar gravado, isso não vai ser problema. Além disso, vamos supor que um dia você não pode comparecer naquele dia àquele encontro. Não tem problema, você vai mandar para a minha equipe as suas perguntas. Eu vou responder suas perguntas e você vai assistir na gravação. Então, não vai ser problema para você. Além disso, eu passo o que eu chamo de formulário diagnóstico. Então, isso é uma ferramenta poderosa que eu uso nas minhas mentorias exatamente para, primeiro, eu acompanho o grupo como um todo, então eu entendo, eu percebo quais são os padrões que aquele grupo tem, e assim eu direciono o conteúdo mais exclusivo para aquele grupo. E dois, eu vou entender o seu estado atual, o que você está vivendo no momento, e assim eu consigo te direcionar melhor. E tudo isso vai ser feito com um grupo muito seleto de farmacêuticos. Então, aqui, quem entra para uma mentoria, qualquer profissional que diz assim, eu quero e preciso de uma mentoria, é uma pessoa que, de verdade, ela quer e precisa de um acelerador. A mentoria é um acelerador. Então, você pode ficar estudando meses, ou você pode, num encontro ali de 2, 3 horas comigo, você pode ter um direcionamento que vai acelerar e alavancar muito mais rápido, porque eu não vou falar de teorias, eu vou falar de prática, eu vou te mostrar na prática como é que faz. E aqui é o tipo da coisa, Aurenívia, você garante 100%? Não existe garantia de 100%, ninguém vai te garantir nada, nenhum medicamento faz isso e ninguém garante. Mas o que eu garanto para você é que eu vou te mostrar o exato caminho para que você consiga se tornar uma autoridade inabalável. Isso é certo. Por quê? Porque são padrões que as pessoas façam, estratégias que a gente sabe que pode ser feito para que você chegue muito mais rápido nesse momento de autoridade imediata. E aí, você vai conseguir fazer hoje sua inscrição com 50% off, ainda pode parcelar em várias vezes. Então, você é que escolhe a melhor maneira e o melhor parcelamento. E o link vai estar aqui abaixo desse vídeo. Então, vai lá, clica no link, vai na página do Gerador de Autoridade Farmacêutica, assiste um vídeo completo que eu deixei para você lá. É uma apresentação completa falando só dele. Aqui eu não ia falar mais tempo, né? Muito tempo, porque já está tudo explicadinho lá na página. E também tem lá uma opção de você falar com a equipe. Caso você tenha alguma dúvida, você vai, conversa com a equipe, e a minha equipe está pronta para te ajudar e tirar todas as dúvidas. Então, eu trago essa oportunidade para você.
do gerador de autoridade farmacêutica para trabalhar, para te mostrar como você pode ativar o fator UAU nessa geração de autoridade farmacêutica. Então, é isso. Eu espero te encontrar muito em breve na mentoria Gerador de Autoridade Farmacêutica e espero contar com você aqui nos próximos vídeos, onde nós vamos trabalhar outros temas que, com absoluta certeza, vão alavancar muito mais rápido essa sua autoridade, o seu posicionamento, independente da área que você atua, independente do tempo que você tem de mercado. Se você tiver conhecimento e dominar esse conhecimento, o tempo de mercado ele não é tão relevante para essa geração de autoridade imediata. Então é isso, farmacêutico. Saudações farmacêuticas e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!